A origem da negação. A tese sobre a origem da negação no nada é o resultado de uma hermenêutica fenomenológica que evoluiu em 4 momentos. 1. Análise do juízo negativo segundo a lógica da validade. 2. A reconstrução crítica da doutrina do juízo negativo, segundo Windelband, Brentano e Lotze, e a crítica da recepção dessa doutrina nos fundamentos da filosofia do valor. 3. A análise da estrutura negativa das proposições na doutrina aristotélica do logos apofântico e a interpretação da negação predicativa como fixação de diferenças e oposições na abordagem do problema do não-ser no Sofista de Platão. 4. A formulação do problema da negação na interpretação temporal do sentido de ser e da verdade. Como hermenêutica, a fenomenologia da negação possui uma situação estruturada. O momento decisivo na situação é a posição prévia, oferecida pela lógica. Inicialmente, a negação é dada como uma ação do entendimento. Isto é, uma tomada de posição em relação à verdade ou à falsidade do sentido proposicional. A negação não é posta como uma determinação interna ao conteúdo judicativo, mas como uma função formal de elaboração de contrários e de recusa da verdade. Como ação ou atitude, a negação é testemunhal, tendo em vista que ela testemunha os compromissos que estarão sob a ótica da interpretação. A visão prévia olha em direção à filosofia, visando para os conceitos fundamentais da lógica que deverão ser localizados no contexto translógico da negação. Enquanto tomada de posição sobre a verdade de um sentido proposicional na negação, aparece o compromisso com o conceito de verdade. No entanto, o testemunho mais convincente da negação é a presença do nada no ser aí humano. Para além de uma análise requerida em uma teoria da prova, uma lógica filosófica da negação visa previamente aos compromissos assumidos em conceitos como pensamento, negabilidade, identidade, diferença, verdade, ser e nada. Os conceitos assumidos de antemão na interpretação da negação vêm do marco fenomenológico. Inicialmente, assume-se um conceito fenomenológico de pensamento, dado que a negação é tomada como uma operação de elaboração de contrários ou em relação à verdade de um pensamento. Entendido como logos apofântico, o pensamento é estruturado pela categoria lógica propriamente dita. Mostrar algo como algo, em que a intencionalidade do pensamento é condicionada pela compreensão do ser. Além disso, a fenomenologia também elabora um conceito mostrativo de negação. Na elaboração de contrários, a negação é formal porque não está delimitada de antemão por alguma região específica de determinações categoriais. Contudo, a formalidade não exclui a vincularidade da negação, ou seja, que ela sempre se faz desde o acesso a um domínio de referência. Ao articular um complemento a partir do discurso negativo, a negação mostra o vínculo com base conceitual desde onde foi exercida. Por fim, a fenomenologia da negação assume um realismo da negabilidade. A formação de contrários e o afastamento da verdade supõem a determinidade do sentido e do campo categorial. Não é a operação de negação que introduz a determinação, mas ela articula discursivamente uma determinabilidade que já pertence aos entes. Observa-se que este quadro conceitual contém a reelaboração ontológica de 2 ideias centrais retiradas da tradição psicologista. Segundo Heinrich Mayr, o juízo negativo é uma resposta a uma questão e envolve uma comparação com representações já disponíveis, ou, mais precisamente, a negação tem como um pré-requisito
a representação de totalidades de várias classes, dados perceptuais, características do objeto, a totalidade das coisas existentes. Theodor Lipps, por outro lado, entendia o juízo em geral e a negação em particular como uma resposta, um comportamento diante de uma demanda objetiva posta pelo objeto ou estado de coisas. Nessa perspectiva, os objetos são experimentados como proporcionando uma demanda por reconhecimento, cuja resposta é o juízo. A combinação dessas ideias, purgadas de seus elementos psicológicos, define uma fenomenologia da negação que não interpreta qualidades subjetivas do juízo negativo, mas tampouco se restringe ao estudo de estruturas inferenciais e formas lógicas. Assim estruturada, a interpretação articula as condições ontológicas da negação, as quais envolvem a compreensão prévia de uma totalidade articulada. A negação supõe que já se tenha um acesso a regiões determinadas de entes. Uma estrutura fundamental em todo o âmbito de entes é a identidade e a diferença, portanto, a negabilidade. Assim sendo, a tese da origem da negação no nada é a formulação sintética do tratamento fenomenológico do juízo negativo. Ressalte-se que, para que a negação seja possível, é necessário que os objetos ou estados de coisas sejam compreendidos como individuados. O pensamento somente pode negar se já tiver em vista algo como negável e a ser negado. Isso significa reconhecê-los como idênticos a si e diferentes dos outros. Identidade e diferença não são uma determinação proporcionada pela negação, mas uma determinidade dos próprios entes. O que fazem o pensamento e o discurso negativo é articular essa determinação já compreendida de antemão. A determinidade dos entes, por sua vez, é relativa a uma compreensão de ser que, mesmo sendo pré-temática e pré-predicativa, já tem em si uma articulação interna. Nos termos de Heidegger, da essência da liberdade humana... Posso? Acho que é o anterior. Sim. Não compreendemos este ser doente de qualquer tipo apenas quando e na medida em que empregamos genuinamente a palavra para ser, era e similares, mas em todo discurso visamos e compreendemos o ente no seu ser assim e diferente, e não ser assim, etc. A compreensão proposicional requer uma compreensão de ser cuja estruturação não é dada pelo sentido judicativo. O ponto decisivo é que essa determinidade é compreendida mesmo sem articulação temática dos enunciados negativos. Contudo, para que seja manifesta para o pensamento, possibilitando a negação, é um requisito que o próprio ser esteja determinado por uma negatividade, a qual deve ser expressa pelo termo nada. Honrado com o artigo definido, este termo designa uma modalidade do ser. A articulação interna no ser é a base da individuação. Ademais, o nada nadifica a partir de si mesmo, ou seja, as determinações possuem vigência, não sendo o concurso judicativo que proporciona a individuação, uma vez que, com a angústia, a vigência da individuação deixa de ser vinculante. Deste modo, a determinidade dos entes e a demanda por vincularidade posta aos humanos apresentam-se como fenômeno. Na suspensão da vigência da individuação, é patente a falta de fundamento ôntico das determinações ontológicas. Essa vigência é vinculante exatamente porque pode deixar de vigorar. Em suma, a negação, como operação do discurso e do pensamento, é possível a partir de condições que não são nem lógicas
nem psicológicas. A negação somente é possível porque ser é determinado e articulável, porque ser e nada se copertencem. Me faz lembrar as discussões que a gente vem tendo desde a conferência de ontem, as comunicações de hoje, em torno dos limites da representação, né? A tentativa de pensar um nada, a negação e, nesse caso, a própria vontade, independente das representações da lógica e da linguagem corrente. A negação da vontade. A negação estrutura as atitudes proposicionais volitivas, mas não apenas porque as volições são relativas a conteúdos proposicionais suscetíveis de negação. As volições de segunda ordem estão formadas como atitudes que se movem em um espaço bivalente em relação aos desejos de primeira ordem. Na vontade deliberativa, aparece aquela relação reflexiva característica do conceito de identidade própria. Neste sentido, sendo a origem da negação, o nada também é a origem da relação a si mesmo e, portanto, da negação da vontade. Até mesmo o caso extremo de uma terceira ordem de volições seria possibilitado pela individuação originada da finitude de ser. Neste nível, a negação permite o caso extremo da negação da vontade como um todo e não apenas de certos desejos na vontade deliberativa. A negabilidade da vontade em todas as ordens implica que é a negação, com a tomada de posição diante de um conteúdo proposicional, que explicita o caráter totalizante da vontade. Portanto, mesmo sem interpretar a origem dos ideais ascéticos, também se chegaria ao teorema nietzschiano. O nada da vontade é uma vontade de nada. A referência ao ascetismo também é interessante no sentido de que, naquela conversa complementar à serenidade, também há uma rápida alusão, distinção desse nada querer, relativamente a um deixar de querer que a sua vontade seja, não a sua vontade, mas a vontade de um Deus. Enfim, evidentemente em alusão a um ascetismo cristão. Então, faz parte daquela conversação traçar essa diferença. Contudo, se a tese da origem da negação do nada estiver demonstrada, será preciso reconhecer que até mesmo uma vontade de nada, na medida em que possibilitada pela negação, tem a sua origem na finitude de ser. Como foi visto nas ponderações anteriores, a operação de negação supõe uma vinculação a entes de acordo com uma diferenciação já compreendida. Na medida em que a vincularidade sempre pode ser perdida na formação de mundo, surge a possibilidade de uma autoafirmação volitiva no plano da formação de mundo. A vontade de essência, por conseguinte, restituiria, em outros termos, o teorema de Nietzsche. Entretanto, é evidente que em todas as negações, nos três níveis volitivos, ainda se pensa a vontade como uma faculdade ou uma disposição dos humanos. Porém, quando a noção de vontade é enfocada a partir da história de ser, o seu sentido primitivo não é mais o de uma faculdade subjetiva. Como um âmbito de abertura dos entes no todo, até mesmo as formas encobertas da volição, simplesmente negadas ou deferidas, são vistas como pertencentes ao domínio do querer. A vontade de vontade circunscreve um campo volitivo totalizante. Nesse sentido, a possibilidade extrema do não querer não é interna, mas, ao contrário, designa uma saída completa do campo da vontade como incorporação extática. A Gelassenheit
nomeia o ultrapassamento da metafísica e do abandono do ser, a saída do domínio da vontade de vontade. Aqui apresenta-se a dificuldade da transição para o avolitivo, na medida em que o querer não querer ainda pode ser concebido como pertencente ao âmbito da vontade. Não obstante, a serenidade não pode ser gerada pelos seres humanos e tampouco causada a partir de algum contexto ôntico. Ela apenas é permitida desde uma decisão exterior à vontade e que é enviada desde o próprio ser. Lembrando a própria proximidade a ideia dessa permissão e desse deixar que caracteriza o Lassen de Gelassenheit. Parece-me que as dificuldades evidentes neste ponto envolvidas precisam ser enfrentadas desde o problema da negação. Assim, a negação no pensamento da Gelassenheit, enquanto adentramento e ultrapassamento do abandono de ser, concebida desde a história do ser, a negação ainda é vista como possibilitada pela nadificação e pelo nada. No entanto, a origem da negação não reside mais em uma totalidade já diferenciada que propicia a abertura de entes individuados. A determinidade localiza-se no todo da história do ser. Em termos formais, é possível pensar uma determinação histórica completamente diferente da história que culmina na escalada da vontade de querer. Entre outras palavras, faz-se possível considerar uma época caracterizada por um pensar não representacional e avolitivo, para o qual até mesmo a expressão não querer deixaria de ser significativa. Heidegger considerou a possibilidade de uma culminância apocalíptica na transição para o outro começo na história do ser. Contudo, o pensamento da Gelassenheit aparentemente afasta-se do catastrofismo e aparta-se especialmente de um deferimento da vontade em detrimento de uma alteridade qualquer, seja para uma vontade divina, seja para um guia. O surpreendente é que, aparentemente, a Gelassenheit contém uma forma comum de negação, isto é, metafísica. Nas palavras de Heidegger, a próxima citação, serenidade, de fato, podemos utilizar os objetos técnicos e, ao mesmo tempo, a despeito de toda utilização correta, nos mantermos livres deles a ponto de podermos deixá-los a qualquer momento. Podemos empregar os objetos técnicos do modo como eles devem ser tomados, mas também podemos deixar esses objetos repousar em si mesmos como algo que não nos diz respeito no mais íntimo e mais autêntico. Podemos dizer sim para a incontornável utilização dos objetos técnicos, e também podemos dizer não, na medida em que impedimos que eles nos interpelem exclusivamente e assim torçam, confundam e, por fim, desertifiquem a nossa essência. Da passagem clássica de serenidade. Por fim, o nada da vontade. O que significa dizer não aos objetos técnicos? O que é a negação na história do ser? Também na Carta sobre o Humanismo, Heidegger sustenta a originariedade do nada em relação à negação. No entanto, o nada não está apresentado como uma modalidade do ser que determina a individuação dos entes. A nadificação é resultante de um conflito essencial. Junto com o curar, manifesta-se igualmente na clareira do ser o mal. A essência do mal não consiste na simples ruindade do agir humano, mas reside no maligno da grima. Ambos, o que cura e a grima, somente podem se essencializar no seio do ser, na medida em que o próprio ser é o conflitivo. Nele se esconde
a origem essencial do nadificar. O que nadifica ilumina-se como dotado do caráter de não. Este pode ser expresso no não como nein. O não, nicht, não surge de maneira alguma do dizer não da negação. Todo nein que não corrompe o seu sentido enquanto uma teimosa insistência sobre o poder constituinte da subjetividade, mas permanece um deixar ser a existência, responde ao apelo do nadificar iluminado. Todo dizer não, nein, é apenas a afirmação do não, nicht. Toda afirmação repousa num reconhecer. Este deixa que venha a si aquilo que lhe diz respeito. A passagem relaciona a origem da negação e a nadificação que está no conflito entre o mal e aquilo que cura. O mal é a grima maligna, e não apenas a ruindade moral humana, e está na essência conflitiva de ser. O conflito entre o que cura e a grima é a origem da nadificação. Uma vez que, na origem da negação, há o conflito. O dizer não é uma resposta a um apelo posto pela nadificação. E o texto prossegue. E, suposto que o pensar a existência, resta perguntar se já não todo sim e todo não são existentes na verdade do ser. É este o caso. Então, o sim e o não já estão à escuta do ser. Enquanto pertencem ao ser que escutam, eles jamais podem pôr aquilo a que eles mesmos pertencem. Dizer sim e dizer não são formas de uma escuta que presta atenção a um conflito não instituído pelos humanos. A partir das considerações que vêm do diálogo entre os prisioneiros na Rússia, revela-se que o conflito em questão põe em contenda o abandono do ser e a salvação da essência humana na Gelassenheit. Neste texto, o maligno não é um mal moral de responsabilidade humana, mas uma devastação que não surge da destruição e da aniquilação de vidas humanas. São polêmicas surgidas ontem também. A devastação é um evento que corta, na raiz, a emergência do essencial e também não concede o perecer. Ela esconde-se nos ideais mais elevados da humanidade, no progresso, nos grandes feitos em todas as áreas criativas, na igual oportunidade de trabalho e no bem-estar geral dos trabalhadores. As guerras mundiais são uma consequência da devastação que também impera lá onde uma terra e um povo não tenham sido atingidos pela destruição da guerra. A malignidade chegou ao ponto mais extremo quando ela instalou-se na aparência de uma situação mundial assegurada, cujo propósito supremo seria tão somente alcançar e garantir um padrão de vida satisfatório. A devastação domina onde o mundo reluz com os avanços das vantagens e da fortuna. Também reina onde os direitos humanos são observados e a ordem civil é respeitada. Acima de tudo, quando no arranjo totalizante segundo a utilidade, se garante o suprimento para a contínua satisfação de um contentamento incólume. O maligno é um traço fundamental do ser. A devastação é um acontecimento apropriativo que vigora em um âmbito exterior a toda culpa e pecado humanos. A devastação é o abandono do ser, e por isso a indignação moral nada pode contra ela. A superioridade moral também é impotente, porque não apanha, não supera e não diminui o mal, até mesmo quando a indignação moral tenha feito do espaço público mundial seu canal de voz. Uma ordem mundial moralmente fundada, afirma um dos personagens do diálogo entre os prisioneiros, não conjura e nem põe fim à devastação.
Heidegger também caracterizou a malignidade da devastação nos termos de uma contínua ampliação e asseguramento, uma fúria que se enfurece cada vez mais, inclusive ao ocultar-se como fúria. Por isso, a malignidade da devastação tem algo da natureza da vontade. Uma observação cautelosamente crítica sobre Nietzsche declara: suposto que a própria vontade seja um mal, então, de maneira nenhuma, o reino da vontade de poder é um além do bem e do mal, se é que pode haver, em geral, um além do mal. Contudo, ainda segundo o diálogo, também aquilo que cura se apropria dos humanos. O avolitivo, a Gelassenheit, também se essencializa no ser. Porém, se a natificação não é posta pelos humanos, então a vontade não é erradicável, o conflito não é superado. Sendo assim, não há ontodiceia na história do ser. Daqui se segue que na origem da vontade há uma negatividade essencial que restringe a apreensão do domínio do querer como sendo apenas a época de culminância da história da metafísica. Neste sentido, a expressão o nada da vontade indica uma contenda inextirpável no próprio ser. O nada da vontade implica, portanto, que um outro começo na história do ser não deve ser pensado como uma condição utópica desvinculada da vontade de querer, do abandono do ser, da fúria, da devastação. O dizer não para o inteiro domínio da vontade somente pode ser o reconhecimento de uma nadificação em jogo no próprio ser. Desta forma, mesmo na história contenciosa do ser, o dizer não possui um significado testemunhal. Como escuta um apelo que chega do conflito no ser, o dizer não dá o testemunho de que os mortais já habitam o âmbito do avolitivo, mas que, por outro lado, não podem decidir o conflito no ser. É óbvio que a tese da origem da negação atinge diretamente os conceitos de ação e liberdade. As noções de liberdade e de pessoa são efeitos filosóficos do abandono do ser. Se assim for, o adentramento na metafísica, para fora do domínio da vontade, implica que os humanos não serão mais pensados como pessoas. A negação da vontade elimina todo o conceito de liberdade e responsabilidade? Difícil responder. Como se sabe, Heidegger apela para a antiga concepção dos humanos como os mortais. Os mortais são os que esperam, e essa espera, que não se entedia, é um velar por algo que não serve para nenhum fim. Precisamos aprender a esperar, diz o jovem ao final da conversação no campo de prisioneiros. Parece-me que este aprendizado é um aprendizado da negação e, portanto, também é um aprendizado do gratuito e desnecessário. A gratuidade repousa, em parte, em atender a um apelo para o qual não há nenhuma obrigação, estabelecendo um vínculo de reconhecimento e uma proximidade com o que não é necessário. Não é um acaso que o diálogo conclua com uma citação de Chuang Tzu. De minha parte, encerro com uma referência a contribuições à filosofia, os Beiträge. Heidegger observa que a verdade do não e do nada possui diferentes figuras. Uma explicação puramente verbal e lógica do nada não atinge o âmbito do próprio ser, o âmbito próprio do ser. Desculpa. Ademais, todo discurso encontra... um problema aqui. Ademais, todo o discurso talvez em torno da pergunta sobre o nada não penetra no âmbito de decisão
da questão acerca da finitude do ser. Algum erro de digitação que ficou difícil de resgatar. Então, a citação final, os Baitreg: este âmbito será trilhável apenas por força da preparação para um longo pressentimento do último Deus. Os futuríveis do último Deus serão preparados apenas e somente por aqueles que encontram, mediram e construíram o caminho de volta desde o experimentado abandono do ser. Sem o sacrifício destes retornados, jamais chegará ao crepúsculo da possibilidade do aceno do último Deus. Estes retornados são os verdadeiros precursores dos futuríveis.